Seja bem-vindo ao mundo marcial. Durante muitos anos, o karatê foi tratado como uma arte marcial que não funcionava no MMA. Quando os primeiros eventos de Vale Tudo e MMA começaram a ganhar popularidade, muitos concluíram que estilos baseados em trocação tradicional não seriam capazes de competir contra lutadores especializados em wrestling, jiu-jitsu ou muay thai. Aos poucos, surgiu a ideia de que o karatê havia ficado para trás. Mas a história tomou um rumo completamente diferente. Enquanto muitos descartavam o karatê como uma arte marcial ultrapassada para o combate moderno, diversos lutadores começaram a provar exatamente o contrário dentro das maiores organizações do mundo. Campeões surgiram. Desafiantes ao cinturão apareceram. E nomes históricos do esporte mostraram que os princípios do karatê podiam não apenas sobreviver no MMA, mas também alcançar o mais alto nível. Então surge a pergunta: por que tantos lutadores com base em karatê conseguiram tanto sucesso no MMA moderno? A resposta passa pela evolução do esporte, pela adaptação inteligente desses atletas e por características que fazem do karatê uma ferramenta extremamente eficiente dentro do octógono. Para entender esse fenômeno, primeiro precisamos compreender que o MMA atual é muito diferente daquele que existia nos anos 90. Nos primórdios do esporte, a agressividade constante, a pressão física e a busca incessante por quedas eram fatores decisivos. Muitos confrontos eram vencidos simplesmente pela imposição física ou pela especialização em uma única área. Com o passar do tempo, porém, os atletas se tornaram mais completos. O nível técnico aumentou drasticamente. Hoje, os melhores lutadores do mundo estudam movimentação, posicionamento, leitura de adversário, timing e controle de distância com uma profundidade impressionante. E justamente nesses aspectos o karatê sempre foi extremamente forte. O que antes parecia uma característica secundária se tornou uma das habilidades mais importantes do MMA moderno. O segredo do karatê: controlar a distância. Muitas pessoas acreditam que o diferencial do karatê está nos socos rápidos ou nos chutes explosivos. Mas a verdadeira essência da arte está em algo muito mais profundo. O karatê ensina controle de distância. O conceito japonês conhecido como Maa-ai representa a capacidade de compreender exatamente qual é a distância ideal para atacar e se defender simultaneamente. Um karateca experiente procura atingir o adversário sem permanecer na linha de fogo. Ele entra, golpeia e sai antes da resposta. Parece simples, mas essa é uma das habilidades mais difíceis de dominar em qualquer arte marcial. Controlar a distância significa saber quando avançar, quando recuar, quando provocar uma reação do adversário e quando transformar um pequeno erro em uma oportunidade de ataque. Dentro do karatê tradicional, grande parte do treinamento é voltada justamente para desenvolver essa percepção. O praticante aprende a medir centímetros, a ler a postura do oponente e a reconhecer o momento exato em que uma brecha aparece. Não se trata apenas de velocidade física, mas de velocidade mental. Dentro do MMA moderno, essa habilidade se tornou extremamente valiosa. Em um esporte onde um único golpe pode decidir uma luta inteira, controlar a distância significa controlar o ritmo do combate. Foi exatamente isso que ajudou lutadores como Lyoto Machida a derrotar adversários mais fortes fisicamente e até mesmo mais agressivos. Enquanto muitos lutadores procuram vencer através do volume de golpes, os karatecas frequentemente procuram vencer através da precisão. Eles não precisam acertar 10 golpes quando um golpe bem colocado pode resolver a luta. Georges St-Pierre também utilizava esse princípio constantemente. Mesmo sendo conhecido por seu wrestling, sua capacidade de controlar o espaço e escolher o momento exato para atacar foi construída sobre fundamentos aprendidos no Kyokushin Karatê. Stephen Thompson talvez seja um dos melhores exemplos modernos desse conceito. Diversos adversários passaram rounds inteiros tentando alcançá-lo sem sucesso. Sempre que acreditavam estar perto o suficiente para atacar, ele já havia mudado de posição ou encontrado um novo ângulo. É por isso que muitos especialistas afirmam que distância é uma das moedas mais valiosas do MMA. E poucas artes marciais desenvolveram essa habilidade de maneira tão refinada quanto o karatê. O karatê cria lutadores imprevisíveis. Existe outra vantagem que ajudou muitos karatecas a alcançar o sucesso. Eles lutam de forma diferente. A maioria dos atletas passa anos treinando contra boxeadores, praticantes de Muay Thai e wrestlers. Eles aprendem a reconhecer padrões específicos de movimentação e ataque. Mas quando encontram um karateca experiente, o cenário muda completamente. A base costuma ser mais lateralizada, os deslocamentos são diferentes, as entradas acontecem de maneira explosiva, os ataques surgem de ângulos inesperados, o ritmo muda constantemente. Essa imprevisibilidade gera dúvidas, erros e hesitação. E no MMA de alto nível, hesitar por apenas um segundo pode significar a derrota. Enquanto muitos lutadores trabalham em um ritmo relativamente constante, os karatecas costumam alternar momentos de calma com explosões repentinas de velocidade. Eles podem parecer passivos durante alguns segundos e, de repente, atravessar a distância com um ataque fulminante. Essa característica cria um problema psicológico para os adversários. Quando um lutador não consegue prever o momento do ataque,
ele passa a lutar de forma mais cautelosa. Essa cautela reduz sua agressividade, diminui sua confiança e aumenta a chance de cometer erros. Foi exatamente isso que aconteceu em diversas lutas de Lyoto Machida. Muitos adversários pareciam travados, incapazes de encontrar o momento certo para avançar. O receio de entrar e ser atingido acabava transformando a própria estratégia ofensiva em um problema. Steven Thompson também construiu grande parte de sua carreira explorando essa imprevisibilidade. Sua movimentação constante, suas mudanças de direção e seus ataques vindos de diferentes ângulos tornavam extremamente difícil antecipar suas ações. Michael Page levou esse conceito ainda mais longe. Utilizando elementos do Point Karatê, ele desenvolveu um estilo altamente incomum para os padrões do MMA. Muitos de seus adversários simplesmente não estavam acostumados a enfrentar alguém que se movimentava daquela maneira. Essa talvez seja uma das maiores forças do karatê dentro do MMA moderno. Em um esporte onde todos estudam os mesmos golpes, treinam os mesmos sistemas e enfrentam estilos parecidos durante anos, qualquer elemento de imprevisibilidade se transforma em uma vantagem enorme. E os karatecas, graças à sua movimentação única, ao seu timing diferenciado e à sua abordagem pouco convencional do combate, frequentemente conseguem oferecer exatamente isso. Se existe um homem responsável por mudar a visão do mundo sobre o karatê no MMA, esse homem é Lyoto Machida. Durante anos, especialistas afirmaram que um lutador baseado em Shotokan jamais conquistaria um cinturão do UFC. Machida respondeu dentro do octógono. Com sua movimentação única, contra-ataques precisos e domínio absoluto da distância, ele derrotou alguns dos melhores lutadores de sua geração e conquistou o cinturão dos meio-pesados do UFC. Muitos adversários simplesmente não conseguiam encontrá-lo. Outros avançavam de maneira desesperada e acabavam entrando exatamente na armadilha que ele havia preparado. Quando Lyoto se tornou campeão, ele destruiu um dos maiores mitos da história do MMA. O problema nunca foi o karatê. O problema era não saber adaptá-lo ao combate moderno. Quando se fala nos maiores lutadores da história do MMA, o nome Georges St-Pierre aparece inevitavelmente. Muitos fãs o associam ao wrestling e ao seu jogo completo. Porém, sua primeira arte marcial foi o Kyokushin Karatê. Foi no karatê que ele desenvolveu disciplina, movimentação, timing e compreensão de combate. Posteriormente, ele acrescentou o wrestling, boxe e jiu-jitsu ao seu arsenal. O resultado foi um dos lutadores mais completos que o esporte já viu. Campeão dos meio-médios e posteriormente dos médios do UFC, Georges St-Pierre mostrou que os fundamentos aprendidos no karatê podiam servir como base para construir um dos maiores campeões de todos os tempos. Se Lyoto Machida mostrou que o karatê podia produzir um campeão mundial de MMA, Steven Thompson mostrou que essa arte ainda podia evoluir dentro do esporte moderno. Conhecido mundialmente pelo apelido de Wonder Boy, Steven Thompson levou seu estilo de Kenpo Karatê para a elite do MMA. Sua movimentação é considerada uma das mais difíceis de enfrentar na história do esporte. Seu controle de distância é extraordinário, e sua capacidade de entrar e sair do alcance dos adversários parece quase impossível de acompanhar. Durante anos, Steven Thompson permaneceu entre os melhores lutadores da divisão dos meio-médios e disputou o cinturão do UFC em algumas das lutas mais importantes da categoria, consolidando-se como um dos maiores representantes do karatê moderno dentro do MMA. Assim como Machida revolucionou o uso do karatê no octógono, o Wonderboy refinou ainda mais o conceito de movimentação, precisão e controle de distância, provando que os princípios da arte continuam extremamente eficazes no mais alto nível da luta profissional. Lyoto Machida, Georges St-Pierre e Steven Thompson não são casos isolados. Chuck Liddell, ex-campeão dos meio-pesados do UFC, possuía forte formação em Kenpo Karatê. Bas Rutten, uma das maiores lendas da história do MMA, desenvolveu sua base através do Kyokushin Karatê. Robert Whittaker, ex-campeão dos médios do UFC, teve formação em Goju-Ryu Karatê e utiliza até hoje muitos conceitos de movimentação e distância aprendidos na modalidade. Kyoji Origuchi tornou-se um dos maiores pesos-mosca da história do MMA japonês utilizando fundamentos do karatê adaptados ao combate moderno. Michael Page construiu sua carreira explorando características típicas do chamado Point Karatê, transformando velocidade e precisão em armas extremamente perigosas. Esses exemplos mostram que o sucesso dos karatecas não foi um acidente. Foi resultado da adaptação correta dos princípios da arte para a realidade do MMA. Existe uma característica em comum entre todos esses lutadores. Nenhum deles utilizou apenas karatê. Todos compreenderam que o MMA exige um conjunto completo de habilidades. Eles preservaram os pontos fortes do karatê, mas acrescentaram o wrestling, defesa de quedas, jiu-jitsu e preparação física específica. Eles não abandonaram suas raízes. Eles evoluíram suas raízes. Foi justamente essa combinação que transformou o karatê em uma ferramenta tão eficiente dentro do MMA moderno. Talvez a pergunta correta não seja por que os lutadores de karatê estão dominando o MMA. Talvez a verdadeira pergunta seja: por que tantas pessoas subestimaram o karatê durante tanto tempo?
Quando observamos o karatê, fica claro que ele produziu alguns dos atletas mais técnicos, inteligentes e bem-sucedidos da história do esporte. O karatê não substituiu outras artes marciais, mas provou que seus princípios continuam extremamente relevantes. Quem controla a distância controla a luta. Quem controla o ritmo controla as oportunidades. E quem controla as oportunidades está sempre mais próximo da vitória. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais e escreva nos comentários qual karateca teve o maior impacto na história do MMA e o que você acha do karatê no MMA. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora no Mundo Marcial e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.